A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou aqui para compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 14, do versículo 22 em diante, que vai falar que Jesus ele anda sobre o mar de uma tempestade, que Jesus os compeliu, os discípulos, Jesus forçou, Jesus colocou os discípulos em uma tempestade. Aí a gente se pergunta por que Jesus colocou os discípulos numa tempestade. Muitas vezes nós somos também postos em uma tempestade para provarmos a nossa fé. Mas não significa que Jesus nos deixou só, que nós estamos só. Mas nessa tempestade a gente vê que os discípulos, eles estavam sozinhos. Mas não porque Jesus queria deixar também eles só, não. Porque Jesus precisaria de um momento de oração. Então, enquanto os discípulos já estavam no mar e começou a formar aquela tempestade, Jesus estava orando. E pela madrugada, ele apareceu milagrosamente andando sobre as águas. E quando eles viram tudo aquilo, eles começaram a gritar, uns ficaram com medo, pasmado. É fantasma. E aí imediatamente reconheceram que é o mestre. E Pedro disse, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Mas eu quero ler aqui um versículo que diz assim, olha. 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Então a gente observa que o Senhor disse bem assim, sou eu, não temas, não temais. Irmãos, amados, nós somos postos em muitas tempestades da nossa vida. Enfrentamos vários tipos de tempestade. E essa aqui, enfrentada pelos discípulos, foi para provar a fé, a confiança, a segurança em Deus. Pedro olhou para Jesus nesse momento, fixou os olhos em Jesus, encheu os pulmões de ar, se encheu de coragem e disse, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem, com toda a segurança, porque Ele é Deus. Em forma humana Ele estava ali sim, mas Ele é Deus. Só que observa um detalhe que aconteceu aqui. Quando nós estamos bem perto de alcançar os nossos milagres, as nossas maiores bênçãos, se levanta também as maiores tempestades. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu estava observando aqui que Pedro, quando ele colocou as pernas para o lado de fora do barco, e ele olhou para Jesus, de repente ele reparando ao seu derredor, ele começou a observar o vento. Isso significa que, no momento em que Pedro disse, eu vou ter contigo, o vento, ele se agravou, ele se tornou mais forte, ele se tornou mais violento, porque Pedro estava próximo de realizar um dos seus maiores feitos com Jesus. E realizou. Amados irmãos, não foi da forma como Jesus queria, que através da fé Pedro conseguisse andar sobre as águas, mas ele andou. A Bíblia diz aqui que Pedro andou sobre as águas. E no momento em que Pedro olhou, tirou o foco de Jesus e olhou para a tempestade, olhou para o vento, olhou para o problema, ele começou a afundar, submergir. Mas mesmo nesse momento que nós estamos duvidando, a nossa fé está falhando, a gente começa a afundar e a gente começa a estender as nossas mãos e diz, mestre, me socorre, Jesus, ajuda-me.
Aí o Senhor diz para nós: não temais. Então, amados, nós não devemos olhar as circunstâncias, os problemas que estão acontecendo. Nós devemos olhar o nosso foco para Jesus. Independente de todas as situações, de todas as coisas, nós devemos colocar o nosso foco em Jesus. Porque se nós estivermos olhando só para Jesus, não vai acontecer com as nossas vidas assim como aconteceu com Pedro. Nós não vamos sucumbir, né? Nós vamos estar sempre olhando firmes. Mas nós passamos momentos, sim, de medo, de aflições, porque faz parte da vida. A Bíblia diz: no mundo teremos aflições, mas mesmo nos momentos de aflições, o Senhor disse: tem de bom ânimo. Então é para nós termos bom ânimo, que o Senhor venha nos dar a sabedoria e o entendimento de que quando toda essa tempestade passar que está acontecendo, grandes bênçãos, milagres irão acontecer nas nossas vidas. É só nós não duvidarmos da nossa fé. É nós deixarmos a nossa mente sempre livre para receber a ministração do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. As tempestades da vida, elas vão sempre acontecer de diferentes maneiras. Então o que Jesus diz aqui para nós? Filhos, não temais a força do vento, não temais a tempestade, porque eu estou com vocês. E eu posso cessar o vento, eu posso acalmar a tempestade. Não temas, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está no meu barco, querido. Jesus também está no teu barco. Confie nele, que ele jamais vai nos deixar só, jamais vai nos abandonar. Basta nós colocarmos o nosso olhar e a nossa confiança em Deus, e certamente essa tempestade Ele irá acalmar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê paz e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nos guarde debaixo da sua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém.